agora, meu querido Gavião Bueno, quem tá por aqui? Vamos lá, bem amigos, falamos ao vivo em definitivo, haja coração, Bueno Aires agora pra comemorar esse momento do cinema, isso é importante, claro, vamos tomar um Bueno Aires, o Latitude 33 da Chandon junto com a Bueno Aires, trazendo uma inovação, uma garrafa agora, promoção, atenção, promoção, pra você que tá no site agora, www.buenoaires.com.br, vai levar por R$952 a garrafa do Latitude 33, que tava 915. Ué, subiu o preço? Subiu, sem ganhar. Vamos lá, agora a gente vai falar de cinema e recebemos aqui no Bodapã esses meninos maravilhosos, 2 diretores paranaenses que estão com filmes na programação do 14º Olhar de Cinema. Então só posso dizer, sejam bem-vindos, Bruno Costa e Wellington Sari. Coração. Wellington e o Bruno, quero agradecer a presença de vocês aqui no Bodapã, né? Tirou um tempinho aí, eu sei que é uma correria essa época. Verdade. Mas não tinha como a gente não trazer, falar, porque, que época legal, né? Que o cinema brasileiro tá vivendo, né? Tivemos aí recentemente Oscar, né? Ainda estou aqui e agora temos um filme que possivelmente seja também indicado, já se deu bem em Cannes, que é o Agente Secreto. Então, e é muito legal falar com diretores aqui da nossa terra, aqui do Paraná. Obrigado mesmo, viu, por estarem aqui. Pô, a gente que agradece. Obrigadão pelo convite aí, pra gente poder falar dos nossos cinemas, dos nossos filmes e que vão estar sendo lançados em breve. É isso aí, faço as palavras do Bruno as minhas também, assim como faço a minha jaqueta, a dele e vice-versa. Não foi combinado isso aqui, foi sem querer. Não, era promoção. Venha com a jaqueta marrom e... estamos no rigor da moda, jaquetas claras. Eu até ia perguntar se vocês também fazem uma pontinha de diretor de fotografia, porque, os caras estão ali, Porra, bichão, mesmo tom, hein, que bonito. Tão bonitos, né? Bonito. É outro nível, né? É outro nível. Mas eu já começo perguntando. Você chegou já? Eu já cheguei porque o cinema paranaense ele é muito importante. O cinema nacional é importante. Mas algo me chama a atenção e é uma história de amor que acaba com morte. De onde surgiu essa ideia? Me sinto como se eu tivesse perdido uma eleição, amando a população e no dia de abrir as urnas eu perdi. Não é sobre você. Não é? Não, mas que morte que é essa? Não é uma morte política, então é uma morte real. Não acaba em morte, né? É nem toda a história de amor acaba em morte. Essa não... Algumas acabam e essa... Talvez precisa ver o filme pra... mas eu andei sabendo que morre. Não morre não, cala a boca. Morre. Eu gosto de falar o que as pessoas não falam. O título do filme Nem Toda História de Amor Acaba em Morte. É o primeiro verso, na verdade, de uma música de um compositor curitibano chamado Alexandre França, que se chama Choro Suicida, o nome da música. Choro Suicida. Choro Suicida, tem um trocadilho aí, que é um chorinho. E é o primeiro verso dessa música. É uma música que faz parte da trilha do filme. E já no começo do processo, escrita do roteiro, acabou surgindo como possibilidade de título e acabou ficando. Nem toda história de amor acaba em morte. Mas a maioria não acaba. E, Bruno, o filme foi rodado aqui no Paraná mesmo? Todo em Curitiba. Todo em Curitiba? Curitiba mesmo. E Curitiba tá virando não, né? Já faz tempo que isso acontece, mas tá muito legal, né? Tem muitas produções vindo pra cá, né? Fora as locais aqui ou estaduais, mas tem muita gente até recente agora terminou de rodar um filme, né? Que vai ser nacional, né? Eu esqueci agora tava aqui a Carla Dias. Carla Dias. Agora, me fugiu o nome. Arte do Roubo, né? Arte do Roubo. Esse filme é bom. O diretor é daqui, né? O Marcos Jorge, mas a produção é de fora. Uma parte do elenco é daqui, uma parte do elenco é de fora. Eles terminaram de filmar recentemente. Na verdade, assim, existe um movimento já que é de muitas décadas, não é de agora, do cinema paranaense, de gerações, inclusive, que antecedem a nossa, né? Chamada Geração Cinemateca. A Cinemateca, inclusive, fez aniversário recentemente, 50 anos. 50 anos. Então a gente é parte dessa engrenagem, assim. Mas sim, de uns anos pra cá, graças a essa projeção mundial de alguns filmes de outros estados também, começou a se falar mais e a se olhar mais aqui pro nosso cinema. E daí pra gente que tá lançando o filme é um momento bem importante, bem
estimulante, assim, porque é isso, né? Um lançamento de sucesso, uma projeção nacional e internacional acaba puxando todo mundo junto de alguma forma. E a gente vai querendo surfar nessa onda também. Né? Aí é bom, né, Wellington? O filme traz a primeira protagonista surda do cinema brasileiro, não é isso? Como é que foi essa seleção, essa preparação de personagens, para falar um pouco pra gente? Então, a história, a ideia original do filme, quando eu comecei a rascunhar a história, a personagem não era surda. Resumindo assim, vou resumir um pouquinho como é que foi a ideia do filme. Assim, surgiu de uma casa que tem aqui no Alto da 15, de um casal chamado Otávio Camargo e a Chiris Gomes. São um casal mesmo na vida real que moram nessa casa. Eu achava essa casa muito legal e queria rodar um filme lá. Então eu comecei a pensar na história que se passasse a maior parte do tempo na casa. E aí convidei eles para atuar. E aí surgiu a linha central do filme, que é um casal que se separa, mas continua morando junto. É raro, mas quando eu comecei a pesquisar pro filme, eu descobri que é raro, mas acontece muito. Hoje em dia, né, por cima. Matei bastante. E aí, pro filme continuar na casa, eles se separam e continuam morando junto, mas achei que ainda não tinha uma história. Eu falei, pô, e se essa mulher, na faixa dos 50 anos, descobre ali a bissexualidade, entendeu? Uma coisa que, em linhas gerais, no cinema é retratado na adolescência, essa coisa da descoberta da sexualidade. Uma mulher de 50 anos descobrindo essa outra camada da sua sexualidade, ali com 50 anos, se envolvesse com uma outra mulher. Até aí era a história. Quando eu fui apresentar para eles, a própria Chiris Gomes falou, e se essa mulher com que ela se envolve fosse surda? Daí na hora eu tomei um choque, porque eu não tinha na época nenhum contato com a comunidade surda. Mas a Chiris já tinha, ela sinaliza em Libras e várias pessoas surdas frequentam a casa dela. Eu fui para casa e fiquei pensando naquilo, 3 dias alternando entre ser uma coisa genial ou uma maluquice. E ao final dos 3 dias eu falei, não, é isso, aí tá o filme, esse é o diferencial. Porque eu vou me forçar a estudar esse universo, a aprender um pouco de Libras, a entender como que é a vida dessas pessoas. E aí que surgiu a personagem da Lola, que é feita pela Gabriela Grigolon. E a gente começou a pesquisa. E a gente encontrou ela no slam. Ela participa do slam, que tem aquele slam das Minas, que é de poesia. E ela era uma das pioneiras também do slam. Que susto que você poesia surda. Do slam, não, meu Deus. Isso aí nos Estados Unidos com S mudo, slam. E aí ela é uma das precursoras também nessa poesia surda. E a partir daí a gente teve o primeiro contato e ela entrou pro projeto. Pô, que legal. E nesse momento que você estuda, passa a conhecer a comunidade surda, ver... Isso interferiu, te trouxe algumas coisas, sei lá, criatividade para dirigir? Mudou tua forma de dirigir, você acha? Nesse filme mudou, tiveram, enfim, tem algumas especificidades, né? Uma que quando a gente começou a desenvolver o roteiro, uma preocupação grande que eu tive era trazer ela para dentro do processo. Ela junto com o Jonatas Medeiros, que é intérprete de Libras e que também assina assistente de direção no filme, terceira assistente de direção, que sempre que o roteiro, as várias versões de roteiro passasse por ela. E a gente fez uma série de entrevistas também para entender como que é o dia a dia de uma pessoa surda, para que ela pudesse contribuir na história, porque para não cometer nenhuma gafe ali. Não ficar aquele ponto de vista da pessoa que não é surda. Um ponto de vista ouvintista, né, que a gente fala. E ao mesmo tempo queria sair desse lugar do filme que normalmente a grande maioria dos filmes com pessoas que têm alguma deficiência vão sempre para um lugar de vítima, né, ou de tragédia, ou a vida da pessoa é uma tragédia ou é um lugar de coitadinho, assim. Eu queria mostrar que não, essas pessoas estão aí batalhando, trabalhando, vivendo as suas vidas como todas as outras que não têm uma deficiência. E daí foi muito importante ela participar desse processo. E você falou de impacto na direção. Para dar um exemplo, assim, bom, para começar eu quis aprender um pouco de Libras, porque para não depender o tempo todo de um intérprete, então, para poder minimamente me comunicar com ela. E tem uma questão dos enquadramentos, né? Porque a Libras é uma língua que é visual, né? Ela é falada com... A gente lembra muito das mãos, mas na verdade é assim, os surdos eles falam com o corpo inteiro, com as expressões faciais, com as mãos, assim, tudo faz parte de um... Eu falo que é como se fosse um sotaque. As pessoas surdas não falam todas iguais na língua de sinais. Então, um dos primeiros aspectos que eu me deparei era a questão dos enquadramentos. Se a pessoa em Libras, você não tem um close. Na língua falada, você filma um close e a pessoa está falando aqui. Agora sim, então os enquadramentos eles eram sempre um pouco mais abertos, porque tinha que estar sempre as mãos em quadro, os braços em quadro. E isso foi acabando que
acabou que foi moldando um pouco a estética do filme. Pô, legal. Olha, Muito interessante, hein? Muito interessante. E esse filme estará na 14ª edição, né? Do Olhar de Cinema. Exato, vai ser a estreia aqui em Curitiba. O filme tem uma estreia poucos dias, a estreia dele mesmo é poucos dias antes, em outro festival, no CinePE, em Recife. Ele passa lá no dia 13, sexta-feira 13. Adorei a data de estreia. Estreia sexta-feira 13 em Recife, e no dia 16 já passa aqui no Olhar de Cinema. Então é quase uma estreia conjunta aí. E eu tô muito feliz de exibir o filme em Curitiba, porque o Olhar de Cinema é feito por amigos nossos que estudaram com a gente também, amigos de faculdade. Sim, não só de idade, mas de faculdade mesmo, né, como você disse. Sim. E é um festival que a gente acompanha, né, desde o início, assim. A gente já participou, acho que com, né, você também, com outros filmes, curtas e tal. E legal exibir o filme na nossa cidade, porque o filme é todo rodado aqui em Curitiba, a equipe toda daqui, o elenco todo daqui. Então, assim, a oportunidade também para que, além do público em geral, para que a equipe e o elenco possa ver o filme na tela grande, né? E o outro diretor que estará com um filme nessa 14ª edição do Olhar de Cinema é ele, Wellington Sari, que está aqui na bancada do Boa da Pan, que vem com o filme Verde Oliva, né, Wellington? Verde Oliva. Você já gostou, né? Suspense político. Isso aí. Esse morre, gente. Esse morre, nasce. Ai, que bom. Tem morte, tem nascimento, tem de tudo. Olha, mas tem morte. Conte pra nós esse. Bom, assim, é isso, né? Essa tagline, que é um suspense político, acho que diz bastante sobre muita coisa. O título também já entrega, talvez, alguma pista do que se trata o filme, mas eu não vou revelar, vou deixar que as pessoas descubram exatamente qual que é o sentido desse título. Mas é isso, é um filme de suspense, um rapaz que investiga algumas imagens, ele fica obcecado por essas imagens, e a coisa vai se desdobrando num certo clima de conspiração ali, de paranoia, em que ele vai entrando, e seguindo as tradições do cinema de gênero, né, do suspense. Então tem perseguição, tem tiro, tem, como disse, tem morte, tem esse processo muito intenso de investigação da própria imagem, né, tem um certo comentário sobre a própria natureza da imagem, do cinema, enfim, que a gente faz ali no filme. Mas é um filme acessível, assim, acho que as pessoas podem se interessar, quem gosta de cinema, né, de terror, de suspense, alguma coisa de comédia, pode ser que goste do filme, então muita expectativa em poder lançar o filme aqui também. Vai ser legal também. Mas, e o Paraná, Curitiba tem eu lembro que o nosso cinema é muito bom, muito rico, né? Eu lembro que antigamente tinha uma série que é da minha época, era o Pista Dupla, em 96, que era dirigido, se não me engano, pelo Fiane. Tinha a história de dois irmãos aí, que era um gêmeos, era policial, outro jornalista, então chegava sempre na cena do crime, a hora que um tava saindo, o outro chegava. Cara, e aquilo era maravilhoso, era sensacional pras noites da CNT ali em 96, então o cinema ali já pulsava. Tem até a abertura, aquela atriz famosa aí, fez novela na Globo, como é que é a Franciele... o sobrenome bem... Ai, cara, não lembro o nome, tipo, meio polonês, assim. E ela que fazia ela fazia abertura, assim. Franciele Freduzetti. Essa mesmo. Ela que a abertura era sensual demais, assim, era muito, muito legal. Então eu, principalmente, ficava mais pela abertura. Porque a gente não duvida. Era sensacional. Mas, hein, Wellington, e o Verde Oliva, ele foi rodado todo em Curitiba também? Foi rodado todo em Curitiba, assim, Curitiba é uma cidade muito interessante pra, né, pensar, inclusive, essas questões de locações muito atrativas, assim, né, então, acho que é um pouco o que o Bruno falou também, né, ele tinha pensado o filme dele a partir de uma locação, a partir de uma casa, né, e no caso do Verde Oliva, também foi um pouco isso, assim, diversas locações que eu sempre gostei na cidade, assim, eu pensava sobre elas antes mesmo de ter uma história, de ter uma narrativa ali para contar, né, por exemplo, a Galeria Tijucas, um lugar que eu acho incrível, assim, tem toda uma aura, né, um clima muito, muito legal, assim, eu pensava numa cena ali sem ter um filme, assim, pra rodar, né. E aí, na medida que eu fui orquestrando, pensando no roteiro do Verde Oliva, eu fui incluindo certos espaços, certas arquiteturas ali que eu acho muito, muito interessantes, muito únicas, assim, na cidade, e trouxe isso pro filme, assim, um filme muito noturno, a maioria das cenas é à noite, tem muitos lugares icônicos de Curitiba, assim, não naquele sentido de explorar o lado turístico, né, não é só isso, assim, explorar de fato o que é né, não só, né, o que é, tem muitas coisas interessantes, mas coisas interessantes como o próprio Mon, como a Boca Maldita, ali nós filmamos numa coisa muito louca que a gente fez, assim, uma atitude até um tanto irresponsável, mas deu tudo certo. Que foi filmar A gente entende. Meu Deus. Que foi rodar uma cena... No Ipuque.
Foi durante a apresentação de Natal ali do Palácio Avenida, enfim, então uma multidão absurda de pessoas e a gente ali no meio, com algum controle, mas também tendo que abdicar do controle, porque as coisas, né, ali do jeito que dava. Mas ficou muito interessante, assim, ficou muito legal poder incorporar aquele evento também muito conhecido, né? Muito extremamente curitibano. Extremamente curitibano, assim. Mas é isso, né? O filme traz esses aspectos que são muito conhecidos pra nós, mas também dialoga com qualquer pessoa. Assim, como qualquer filme, por exemplo, né? Qualquer filme hollywoodiano que filma Nova York, você não precisa ter ido pra Nova York pra né, identificar certas coisas. Então, por que a gente não pode fazer isso também com Curitiba, né? Sim. Lidar com a cidade dessa forma, construir uma Curitiba talvez em tanto imaginária ou não, enfim, um recorte possível dentro do universo de ficção que é o caso do Verde Oliva, assim. Boa. E Pode ficar não, só ia perguntar quanto tempo, Wellington, desde da ideia inicial do filme até ele estar pronto pra ir pro... É um tempo bastante largo, assim, tem várias questões, né, por conseguir o dinheiro, enfim, viabilizar, mas a escrita do roteiro levou ali uns 4, 5 meses, uma primeira versão, depois mais um trabalho. A gente rodou em 4 semanas, um pouquinho mais, e aí a montagem demorou mais tempo. Por alguns motivos, levou, assim, 1 ano, né, pra ficar de fato pronto, e aí é isso, assim. Então é mais ou menos, eu não sei muito fazer essas contas, se puderem ajudar aí, mas esses números aí que eu falei, só esses números aí. Bom, eu tenho pergunta polêmica. Meu Deus. Nossa produtora separou uma frase sua aqui que diz que o Brasil insiste em fazer remakes de segunda linha do próprio passado. Eu queria saber como que essa crítica se reflete na narrativa do Verde Oliva. É, assim, sem entrar muito em spoilers. Eu não tenho nenhuma questão com spoiler, mas tem pessoas que às vezes se incomodam. Tá chato hoje em dia. As pessoas às vezes não querem saber spoilers, então não vou necessariamente entregar, né? Mas, assim, a gente pensar um pouco do que aconteceu desde 2016, especialmente de 2018 pra frente, como certa instituição voltou ao centro do poder de maneira... Eu não tô sendo pudico não falar qual instituição é essa, é por conta do spoiler mesmo, pra reservar um pouco dessa graça que as pessoas podem ter ao ver o filme, assim. Mas essa instituição aí que retornou, né, quando volta, se for pensar, por exemplo, num certo ministro da saúde que foi ministro, né, da saúde do Brasil durante a maior pandemia de todos os tempos, talvez, que confunde a sigla do estado do Amazonas com o Amapá, na hora de enviar a vacina, a gente começa a entender que, tá muito errado, assim. Isso tudo errado. É muito grotesco a situação. Você tem que falar, sabe? Inclusive aqui... Aproveitar que nós estamos na Jovem Pan, que não tem mais pingo no Z, vamos falar, sabe? É esse momento. Enfim, essa questão aí, a frase polêmica, não sei se ela é polêmica, mas é por aí, assim, um pouco. O filme lida com essa ideia do remake, da coisa farsante, assim, né? Então, por exemplo, tem o Felipe Torres, que é um ator que talvez as pessoas conheçam como Bossa, né? Que é um personagem muito famoso que ele faz, é um ator carioca, incrível, né? Do Hermes e Renato. Ele faz um personagem sério, mas a própria existência dele no filme acho que já traz tem um pouco dessa coisa farsesca, essa coisa meio né? Bom, excelente. Enfim. Eu acho legal. Eu não sei se é isso que você quis dizer, mas eu entendi dessa forma de repente, que não é pensar que é uma coisa que acabou quando na redemocratização, né? E colocar isso como só coisa do passado. Essa coisa da história é clichêzão, né? Mas a história que se repete como farsa e farsa. Acho que um exemplo não brasileiro, né? O melhor exemplo pode ser assim, você pensar, JFK, não sei o que, tiroteio, né? O cara morre. Quando acontece com o Trump, o cara não morre e o cara bota um absorvente na orelha. Assim, acho que é um pouco esse sentido da coisa, né? É uma coisa meio ridícula, assim, ó. O cara sobrevive. Enfim. Exato. Mas eu queria agradecer muito o Bruno, o Wellington que estão aqui com a gente. E por favor, convidem os ouvintes da Jovem Pan aqui do Boa da Pan pra irem na 14ª edição do Olhar de Cinema. 2 baitas filmes, só de ouvir como é o filme. Tem teaser ou trailer no YouTube pra gente assistir o trechinho? Tem sim, no site do festival, né? olhardecinema.com.br. Tem lá pra ver, então. Sim. Tem na página de cada um dos filmes, só procurar por, né, Verde Oliva ou Nem Toda História de Amor Acaba em Morte. Tem lá a ficha técnica e teaser. Vou falar antes porque o seu... depois. Então convidar todo mundo. O filme Nem Toda História de Amor Acaba em Morte vai ser exibido no dia 16 em 2 sessões no Cine Passeio, e umas 10 para as 6, umas 18 horas. Tá. E mais uma sessão no dia 18.
Então fica o convite, acho que ainda tem um pouquinho de ingressos. Corram, porque até onde eu sei, está acabando. Tá Então, quase. Ingresso também é no site, Olhar de Cinema. Ingresso também, no site ele vai redirecionar para a plataforma de... Vai ter oportunidade para ver em primeira mão no festival, né? Então vale a pena, né, gente? Isso aí. Eu estendo, né, o convite assim pro filme do Bruno, assim, para todos os filmes do Olhar de Cinema, programação. Tem outros filmes paranaenses de bastante destaque também, vale ressaltar, assim. Então, o pessoal que estiver curioso, dá uma olhadinha no olhardecinema.com.br e tem, acho que todas as várias mostras, assim, tem uma série de mostras, em todas elas tem algum filme paranaense, seja um filme clássico, seja um filme mais recente. Mas só te interrompendo, desculpa, tem a Mirada Paranaense, que é uma mostra só de filmes paranaenses, também tem longa e curtas. Tá bem bacana, assim, o pessoal, a curadoria, né, a programação pensou em espalhar vários filmes paranaenses ao longo da programação. Então faço o convite, né, pro Verde Oliva, também é o filme de encerramento do festival, uma grande honra para nós, assim, ser o filme de encerramento. É dia 18, às 19h15, lá no MON, a sala, claro, né, a sala que está renomeada lá, enfim, uma sala bastante espaçosa e bacana. Como o Bruno falou, todo mundo pode conferir os detalhes na página do filme no site do Olhar de Cinema, então olhardecinema.com.br/Verde Oliva. Tem teaser, tem fotos, tem sinopse, tem tudo lá. Então, o pessoal que tiver a fim de se divertir ou ficar puto, pode chegar aí. Merchanzinho, até para aproveitar e fazer um merchan também. Temos uma página no Instagram do filme, então quem quiser acompanhar tanto as notícias lá de Recife, da estreia, quanto da exibição aqui no Olhar de Cinema e das futuras exibições, é @nemtodahistoria. Tudo junto. @nemtodahistoria no Instagram. Sigam lá, hein? E agradecer. Grande Bruno, grande Wellington, 2 diretores aqui paranaenses. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios e espero que vocês voltem mais vezes para trazer mais lançamentos aqui no Boa da Pan, viu? Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela Salva de palmas, Bruno Costa e Wellington. Essas feras aí, meu. Estarão na 14ª edição do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Ai, gente, ó.